Oi, gente! Estamos aqui mais um dia para fazer leitura bíblica, né? Acredito que grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas através dessa leitura, não importa o momento que você está assistindo, mas eu creio que será no momento certo. Se você está aqui hoje assistindo, saiba que tudo tem um tempo determinado. E o dia de hoje foi reservado especificadamente pra gente estar aqui. Eu tô gravando num dia, mas independente do dia que você vai assistir, eu quero muito que vocês saibam disso, né? Que o tempo é determinado pelo Senhor. Esse vídeo pode chegar a você um ano depois. Não importa, vai ser o dia que Deus escolheu para você estar aprendendo esse capítulo da Bíblia. Tô gostando muito de estar fazendo aqui com vocês, porque mesmo que pouquíssima gente assista, mas eu acredito muito que isso também sirva para me disciplinar, sabe? Que o compromisso que eu tenho aqui com vocês de vir todos os dias e ler a Bíblia acaba com que faz eu ter uma obrigação, assim, sabe? Não que a palavra de Deus seja uma obrigação. Na verdade deveria ser, porque, né? O manual da vida tá aqui, a gente tem que ler, né? Porque como é que a gente vai viver? Mas assim, não que eu faça como uma obrigação, eu faço com prazer. Mas o dia a dia é tão corrido, a gente acaba não arrumando tempo, né, pra fazer nossas coisas. E quando a gente se compromete a fazer pelos outros também, que é o que eu tô fazendo aqui, tô lendo aqui com vocês, por mim e por vocês também, a gente acaba tendo uma responsabilidade a mais. E isso meio que disciplina a gente, né? Então eu acredito muito nisso. Vamos orar, né? Pra gente estar lendo hoje o livro de Lucas 4 e vou tentar ler o 5 também. Creio que hoje vai ser bem mais rápido. As letras aqui não estão muito juntinhas, não. É muito ruim quando as letrinhas estão juntinhas, que aí parece que é pouco, mas aí é muita coisa. Embola muito minha vista. Eu acredito que eu esteja precisando de um óculos. Essa Bíblia é pequena, a letra é pequena, embola muito. Mas Deus reconhece o nosso sacrifício. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica, um momento que reservamos para estar na Tua presença. Quero, Senhor Jesus, convidar para que o Senhor venha estar presente nesse momento. Fala através da Tua palavra em nossos corações. Fala, Senhor Jesus, o que a gente precisa ouvir nesse dia, independente do dia que essas pessoas estão ouvindo essa leitura. Acho que o Senhor venha falar diretamente no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Lucas, e se você não assistiu as outras, aconselho que assistam. Já tem Mateus, Marcos e o início de Lucas, tá? Já tá tudo certinho aqui. Eu vou tentar organizar a playlist bem certinho pra poder ir um atrás do outro. Vamos lá. Eu acho que não tá com muito barulho não, né? Eu tô com a janela aberta aqui, mas enfim. Acho que vai dar pra ver direitinho. A tentação de Jesus. Gente, eu não sei se fica muito legal pra vocês, do jeito que eu leio aqui. Mas vocês vão acompanhando aí na Bíblia de vocês. Não foca em mim, não. Foca aí na Bíblia de vocês que vai dar tudo certo. A tentação de Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Né? Aquela passagem que fala: nem só de pão viverá o homem. Aqui está numa linguagem um pouco diferente, mas não sai do contexto. É exatamente a mesma coisa da outra Bíblia. Respondeu Jesus: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você ajoelhar diante de mim e me adorar. Gente, muito poderoso, né? Desculpa eu ficar bocejando, mas é que dá uma calma. Ler a Bíblia me dá uma calma. E aí eu fico assim, meio sonolentinha. Mas, gente, olha só. Imagina como é tentador, sabe? Vir alguém e te oferecer todas as riquezas do mundo. Tudo que o mundo tem pra te oferecer, que aos nossos olhos é tão bom, né? Ai, meu Deus.
E aí, para isso, você precisa se prostrar diante de Satanás. É uma tentação, sabe? Mas aí a gente devemos fazer como Jesus fez. E Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Devemos lembrar disso todas as vezes que tiver uma oportunidade de fazer algo que a gente sabe que não é do agrado do Senhor. E aí a gente lembra, não, se eu fizer tal coisa, eu vou estar servindo a Satanás. Então, eu lembro disso aqui, ó. Lucas 4, versículo 8. E Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. É interessante porque essa passagem a gente já ouviu várias vezes, mas a gente não sabe onde que ela se encontra na Bíblia. E aí a gente acha ela aqui em Lucas. Eu acho interessante a gente pegar um marca-texto, uma caneta, para poder ir marcando, porque vai que algum dia, né, a gente precisa falar sobre, e aí a gente já sabe onde tá. Ai, meu Deus, perdi. Aqui, ó. Eu vou colocar o 5, 6... Não, peraí. Cá de cima eu vou anotar. E, gente, eu vou anotar esse tudo aqui que eu já li. Mas eu vou colocar só um pontinho, depois eu anoto certinho, pra não ficar demorando muito aqui. Depois o diabo levou-o a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará com que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Vai, bobo. Se joga pra ver. Ai, Jesus. Então Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Resista ao diabo e fugirá de vós. Quando vir a tentação, você vai e resiste. Primeira vez, eu sei que é difícil, mas você sabe que não é de Deus, resiste. Depois você resista 10, 20 vezes, quantas vezes for. Uma hora Satanás vai cansar e vai sair, entendeu? Porque você tá sendo resistente. Ele vai pensar, aqui não vai rolar, já tentei de todas as formas, não dá. E aí ele vai fugir de você, e aí você vai conseguir viver um bom período em paz. A regra é clara, resista a Satanás, e ele fugirá de vós. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a região da Galileia, e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o Espírito e ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade dos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará seu povo. E se você procurar lá no livro de Isaías, está escrito, tá, gente? Isso tudo que Jesus leu nas Escrituras Sagradas é a Bíblia, no Velho Testamento. Ninguém nunca me falou isso não, mas pelo que eu tô entendendo é isso. Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali estavam presentes, olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: olha só, a pregação na igreja é muito isso. A gente lê a palavra, parou, e aí a gente senta, e aí a gente começa... A gente não, né? O pastor começa a pregar. E é exatamente assim como que Jesus fazia. Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele é o filho de José? Então disse:
Sem dúvidas vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muita viúva em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que vinham em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Então ouviram isso todos os que estavam na sinagoga, ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Um homem dominado por demônio. 4:31. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galiléia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Interessante. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você e o santo que Deus enviou. Olha só, para você ver como que são as coisas, né? Muitas das pessoas, né, que estavam sendo ensinadas por Jesus, vendo os milagres de Jesus, isso a gente vai ver mais à frente, duvidaram de Jesus. Mas Satanás sabia desde o princípio. Olha só, cheguei a me arrepiar. Satanás tinha mais fé do que a gente, do que o povo. Vocês têm noção disso? Satanás sabia, ele sabia quem era Jesus e o povo não sabia, não acreditava. E Satanás acreditava no poder que ele tinha, tanto que ele teve medo. Ele estava no corpo das pessoas e falaram: o que você veio expulsar a gente? Ele sabia do poder que Jesus tinha. Mesmo assim, as pessoas que estavam vendo os milagres de Jesus não sabiam. Ou não queriam saber, né? Queriam se enganar. Duvidaram, né? Por isso até hoje a gente tem que ter fé. Fé e acreditar. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Que Deus é Deus de milagre, Deus faz, e é isso. Ai! Gente, olha o que aconteceu. O meu gato pulou aqui da janela. Deixa eu mostrar pra vocês. A janela tá aberta. E ele pulou aqui atrás de mim. Mano, pera aí rapidinho, gente. Eu não vou editar esse vídeo, mas eu vou abrir a porta pra ele sair ali. Meu filho, você assustou a gente. Sai. Perdão, gente. Eu acho que eu dei um susto em vocês. Ai, meu Deus. Pela primeira vez, esse surto aqui, nesse vídeo. Perdão. Vamos retornar. Me perdi. Olha a distração. Olha a distração. Eu tô ligada. Vocês verem, né? Ele sabe o poder que Deus tem. Ele sabe o poder que Deus tem. É sobre isso. Cadê? Ah, tá, 35. Então Jesus ordenou ao demônio: cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam um para os outros: que tipo de palavras são essas? Este homem com autoridade e poder expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus cura muita gente. A imagem está ficando cada vez mais escura, né? Porque está escurecendo. Jesus cura muita gente.
4:38. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava muito doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou do lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Deixa eu ver aqui, peraí ainda. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram e muitas pessoas gritavam: "Você é filho de Deus!" Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Jesus anuncia a mensagem. 42. Quando amanheceu, Jesus saiu da sua cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo. Quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: "Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia, o reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou." E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. 5. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos do lado, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num barco, o de Simão, e pediu para que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: "Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer." Às vezes a gente está passando por situações difíceis e aí, a gente não vê saída mais, porque a gente já tentou de todas as formas. A gente, ser humano, carne, osso, tentamos de todas as formas. E a gente viu, isso é impossível. Mas se Deus está mandando fazer, faz, na moralzinha, só faz. Só faz, porque quando Ele manda, o universo obedece, tudo. Todas as circunstâncias, todas as situações, elas obedecem. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: "Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador." Simão e outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente." Eles arrastaram os barcos para a praia, deixando tudo e seguiram a Jesus. Jesus cura um leproso. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando Jesus viu, o leproso se ajoelhou diante dele. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: "Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser." Quando estendeu a mão, tocou nele e disse: "Sim, eu quero, você está curado." Quando a gente for orar e pedir alguma coisa a Deus, a gente tem que sempre lembrar que Deus, faça de acordo com a tua vontade. Se o Senhor quiser fazer na minha vida, é o desejo do meu coração, é o que eu quero, tá me doendo, tá machucando, tô sentindo, tô agoniada, mas se for da tua vontade, em nome de Jesus, faça por mim, se for da tua vontade. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: "Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você.
Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus estavam se espalhando ainda mais, e muita gente vinha para ouvir, para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para o lugar deserto e orava. Jesus cura um paralítico. Um dia, Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia, e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus, para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado na cama, e estavam querendo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado, fizeram uma cobertura de telha e o desceram com a cama na frente de Jesus. No meio das pessoas que estavam ali, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Esses mestres da lei, gente, eram os caras que estudavam as escrituras sagradas, né, que fala a Bíblia, o Velho Testamento, e aí ele fala que só Deus tem o poder de curar e tal, e eles esqueceram dessa parte. Eu acho que eles esqueceram, né? Imagina assim, que Deus enviaria, e não estava acreditando que Deus tinha enviado logo aquele homem para poder fazer tudo aquilo. E aí começaram a repreender, tipo, ué, como assim? Qualquer uma pessoa vai ficar botando o nome de Deus assim em vão? Meio que eles estavam defendendo, mas só que tem a parte da Bíblia que fala, eles deveriam acreditar, né? Mas eles eram assim, ó, ferro e fogo, ferro e fogo. Não tinha esse lado de amor, de bondade, compaixão que Jesus veio trazendo. Antes era bem pior. Jesus pegou o que era pra gente pegar. Entendeu? Jesus pegou o que era pra gente pegar. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil de dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Jesus e Levi. Capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de imposto. Levi é Mateus? Chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Sim. O nome de Mateus era Levi. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Agora eu não sei. Eu vou procurar saber. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Eu vou anotar isso daqui, ó. Que eles perguntaram, né? Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os bons. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Marcadinho aqui. Jesus e o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações,
e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado, Jesus, do meio deles, então eles vão jejuar, né? Nós devemos jejuar, assim como os discípulos tiveram. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe o vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se parte e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto sobre odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Vou refletir sobre isso aqui. Vou deixar marcadinho aqui também. Gente, então é isso. Eu não vou prolongar muito, porque senão vai ficar muita coisa, vai ficar cansativo. Hoje já dei susto em vocês. A gente se divertiu, sorriu, brincou. Lemos a palavra do Senhor, entendemos o que tivemos que entender. As outras coisas a gente tem que anotar para depois a gente procurar saber. E é sobre isso. Vamos orar? Porque agora eu vou malhar, vou cuidar do meu corpinho. Vou fazer o devocional logo. Depois que acabar aqui, eu vou fazer o devocional, que eu faço pelo Glorify. Não sei se vocês conhecem esse aplicativo, mas é bem didático, bem de boa, bem bom pra fazer. E é isso, gente. Vamos orar pra gente terminar? Porque... eu vou malhar. Gente, eu gravo esse vídeo à tardinha de um dia pra postar de manhã no dia seguinte, tá? Esse vídeo vai pra vocês de manhã. Mas eu acho que eu vou testar um novo horário, porque... Não sei. Eu vou deixar por enquanto, porque tá tendo pouco alcance, mas tá tudo bem. Quem tem que assistir, assistiu, né? Vai assistir, né? Tá assistindo. Vamos orar agora? Eu sempre deixo uma garrafinha aqui em cima do meu armarinho. Vamos orar agora pra gente encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui para te agradecer, pedir perdão pelas minhas falhas, Senhor, eu falho muito, me perdoa por não estar sendo tão séria, mas o Senhor me fez assim, dessa forma. Então, peço perdão se eu falei alguma coisa que não venha ser do seu agrado, me perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, mas quero que o Senhor saiba, e eu sei que o Senhor sabe disso, que estou aqui com a melhor das intenções do mundo, fazendo o teu querer de acordo com a minha capacidade hoje. Toma essas pessoas que chegaram até aqui nesse momento da leitura bíblica, né, em tuas mãos, protege, cuida da libertação, fala ao coração de cada um deles, continua falando, continua presente na vida deles, assim como na minha também. Eu entrego cada um de nós em tuas mãos. Amém. Então é isso. É sobre... Tá tudo bem. Pingou aqui, ó. Água, molhei. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, amanhã. Beijo.